Boa tarde, são 5h58, menos uma hora nos Açores. Falando da Europa Online. Encaminhamento de grupo de refugiados a Portugal. O Unesco aponta Portugal como exemplo na inclusão de alunos. Poluição provoca mortes em Portugal. Kyoto à Europa com quebras em 2020. A seleção portuguesa de basquetebol venceu este sábado. Cantora portuguesa nomeada para Grammy. No dia 23 de fevereiro, o Colégio Santo André, a Escola Profissional de Setúbal e a Escola Profissional de Agricultura de Marco de Canaveses foram convidadas a participar em mais uma edição do Falando da Europa, realizada pela segunda vez em 10 anos online. Os alunos foram divididos em 3 grupos, rádio, redes sociais e vídeo, com o intuito de abordar o tema Democracia, Valores e Modo de Vida Europeu. Esteve presente o orador Lourenço Carvalho, fundador da Universidade de Valores, que foi entrevistado pela repórter Mariana Pinho e que passamos agora a ouvir. Boa tarde, nós gostávamos de perguntar como é que se chega à conclusão de que se quer criar uma Universidade de Valores? Olá, boa tarde. Ora bem, a Universidade dos Valores surgiu da necessidade que sentimos do contacto com as escolas, precisamente, porque nós desde 2007 que desenvolvemos uma série de programas de formação de professores e de apoio às escolas na introdução da educação para valores no currículo escolar. Isso foi feito sobretudo através do programa Led on Values, que ainda hoje está muito ativo e que as escolas continuam a utilizar. No entanto, as escolas precisavam de uma âncora para se ajudar ao seu processo de implementação de um programa anual de educação para valores. Portanto, as escolas tinham esse compromisso interno, queremos educar para a cidadania, para os valores, mas precisamos de uma motivação, de um espaço que nos ajude a quase dar uma injeção de motivação e de valores aos alunos, aos professores. E então era necessário um espaço em que uma vez por ano, pelo menos, as escolas se pudessem dirigir e fazer um dia de simuladores da vida real sobre valores. E então nasce a Universidade dos Valores, que tem o Museu dos Valores Universais, que é um conjunto de dezenas de atividades lúdicas, digitais e não digitais, que permitem então aos alunos e às escolas esse novo compromisso anual com a educação para os valores. Então, e como é que acha que relaciona os valores no seu dia-a-dia e como é que acha que os valores vão ter como consequências na execução dos objetivos de vida que tem? Os valores são algo que, numa primeira fase, nós precisamos de uma certa ajuda para os interiorizar, para eles se tornarem explícitos, não é? E precisamos de olhar para situações, olhar para palavras, como há bocado vimos aquelas palavras que são valores, como a compaixão, a solidariedade, a justiça, e isso é um momento em que os valores se tornam explícitos para os nossos olhos, não é? Mas para eles se tornarem parte da nossa ação, eles precisam de passar de um campo do explícito para o campo do implícito, do campo do estruturado para o campo do tácito. E aqui eu dou o exemplo, por exemplo, quando nós vamos a uma caixa multibanco levantar dinheiro, se começamos a pensar muito qual era o código do cartão, o mais certo é nos esquecermos dele. Portanto, quanto mais natural for colocarmos o código, mais provável é ele estar certo. O mesmo se passa quando estamos a conduzir um carro. Se calhar alguns de vocês ainda não conduzem, mas em breve conduzirão, e vão ver que nós às vezes passamos por um caminho e nem nos lembramos de ter passado por lá, portanto estávamos em modo automático. E este modo automático é o modo que nós devemos estar em relação aos valores, ou seja, agirmos naturalmente com solidariedade, agirmos naturalmente com compaixão, com compreensão. E eu, na minha vida pessoal, por ter estudado e por ter este interesse académico e profissional pelos valores, a parte do explícito
foi muito rápida, não é? Portanto, tive conhecimento, tive informação, tive definições, tive livros, mas depois é na vida prática que eles se tornam conhecimento tácito, não é? E isso passa, sobretudo, na minha opinião, pela vida familiar, que eu comecei cedo a ter uma vida familiar. Portanto, eu estou casado há 23 anos e é com a minha mulher também que fundei a Universidade dos Valores. Comecei a ter filhos também relativamente cedo em relação àquilo que é comum. Portanto, tenho 3 filhos da vossa idade, mais ou menos. Um já está na universidade, os outros 2 estão no ensino secundário. E é essa vida em família, em comunidade, que é o pôr em prática os valores que nós conhecemos. Tem que haver uma bússola constante na nossa vida. E essa bússola nós podemos encontrá-la em diversos locais. Podemos encontrá-la na natureza, porque a natureza é um reflexo dos valores universais. Na natureza nós encontramos os valores universais que regem a conduta humana. Podemos encontrar em grupos de amigos, no apoio da nossa família, num grupo religioso, nos livros, nas grandes tradições do mundo. E, portanto, isso são bússolas que nos vão orientando e que nós, passo a passo, vamos analisando a nossa própria conduta. Estou eu mais próximo ou menos próximo daqueles valores que eu pretendo, daqueles objetivos de vida que eu procuro. E é isso que eu tenho feito também na minha vida pessoal e familiar. Muito bem. Então, e agora, para terminar, gostaríamos de perguntar se tem, para quem queira saber um pouco mais de como o senhor incorporar os valores na sua vida, ou tentar procurar um bocadinho que valores é que devem regir a sua vida, se tem algum livro ou algum documentário que recomende a essas mesmas pessoas. Eu, em coerência com o que disse há pouco, recomendaria o melhor livro de todos, que é o livro da natureza. Recomendaria que regularmente vão para a natureza, vão para uma floresta, vão para o mar, vão para o ar livre e estejam atentos às coisas simples da vida, porque viver de acordo com os valores não é nada complexo, não é nada que precisemos de ler exaustivamente. Obviamente que há literatura que nos inspira, há livros que nos abrem horizontes, não é? Estou a pensar agora no livro que ainda há dias um dos meus filhos leu para a escola, Fernão Capelo Gaivota, por exemplo, ou Príncipezinho, ou outros livros que nos abrem horizontes. A melhor forma de nós vivermos de acordo com os valores que procuramos, em primeiro lugar, é termos uma autoconsciência de que valores procuramos, o que é importante para nós. Fazermos esta questão, e não é só uma vez na vida, se calhar, pelo menos uma vez no ano, se calhar no final de cada ano, na passagem de ano, em vez de estarmos focados só nas festas, é questionarmos que valores é que eu ando à procura, o que é importante para mim, e depois irmos ajustando o nosso caminho ao longo do ano, porque não há receitas universais, cada um de nós faz o seu caminho, e essa é que é a beleza da vida, é nós termos um horizonte comum, universal, mas fazermos um caminho individual e único, porque cada um de nós traz algo de novo a esse caminho universal. Ok, muito obrigada. De nada. Em direto de casa, as repórteres Media Lab Live, falando da Europa, Mariana Pinho e Maria Carreira. Foram acolhidas em Braga 7 famílias do Iraque, Sudão e Sudão do Sul. Chegaram na quinta-feira 23 refugiados ao abrigo do programa voluntário de reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A política europeia de apoio aos refugiados, assente nas diretrizes da Comissão Europeia, traduz-se na ajuda, responsabilidade e solidariedade para com o ser humano, no sentido de combater o tráfico de pessoas. Portugal tem revelado uma participação ativa neste esforço. Em direto de Setúbal, os repórteres Media Lab Live, falando na Europa, Leonardo Oliveira e Henrique Pimenta. A Unesco organizou uma reunião internacional para assegurar o direito à educação inclusiva às pessoas com deficiência.
em Portugal, no dia 12 de dezembro de 2020. A Unesco aponta que as crianças com deficiência têm mais probabilidades de não ir à escola, contudo, é um dos trabalhos começado há 30 anos. Atualmente, 98% dos jovens com deficiência frequentam a escola. Em direto de Portugal, os repórteres Mídia Bell Live, falando da Europa, João Ferreira. Maria Silva. Em Portugal, estima-se que tenham ocorrido milhares de mortes prematuras por causa de doenças relacionadas com a poluição em 2018. Ocorreram cerca de 400 mil mortes, segundo o relatório da Agência Europeia do Ambiente. Apesar de tudo, Portugal cumpriu com todos os compromissos relativos à qualidade do ar impostos ao nível europeu. Em direto de casa, os repórteres Media Lab Live, falando da Europa, Cláudia Baião e Rodrigo Peixoto. A quebra de produção da Auto Europa em Palmela foi anunciada esta sexta-feira e foi aproximadamente de 60 mil unidades. A empresa também refere que conta com cerca de 1000 novos funcionários, atualmente integrados nos quadros da empresa. Em direto de Marco de Canaveses, os repórteres Media Lab Live, Pedro Couto e Diogo Lopes. A seleção portuguesa de basquetebol venceu este sábado os selecionados da Albânia por 88-70. Com o resultado, a equipa praticamente garantiu lugar na segunda fase de pré-qualificação para o Mundial de 2023. Portugal está no segundo lugar do Grupo A da primeira ronda de pré-qualificação com 7 pontos, um menos que lidera a Bielorrússia. Em direto de Marco Canaveses, os repórteres Media Lab Live, falando da Europa, Luciana Monteiro e José Teixeira. A cantora portuguesa Maria Mendes foi nomeada esta terça-feira para o Grammy. O prémio de música norte-americano chega pelo arranjo de um tema de Amália Rodrigues. A música faz parte do terceiro álbum da cantora portuguesa, que reside na Holanda, sendo o seu primeiro álbum cantado totalmente em português. Aqui em direto da EPAMAC, os repórteres Media Lab, Martim Pinheiro e Filipe Alves. Tudo o que se passa, passa na TSF.